Olá, eu sou Daniel Aguiar e eu vou estar com vocês nessa temporada de War das Galáxias. Este programa que debate vários temas espinhosos da nossa sociedade. Que a gente sabe que de War o mundo tá cheio. O assunto de hoje é fome. Na década de 90, 32 milhões de brasileiros iam todos os dias para a cama com fome. Em 93, o sociólogo e ativista Betinho fundou a ONG Ação da Cidadania, com o objetivo de erradicar a fome, e somente 20 anos depois, em 2014, que o Brasil saiu do mapa da fome, caindo o número para 3 milhões. Ainda em 2017, o número subiu para 7 milhões, e este ano ultrapassamos os números da década de 90. Temos 33 milhões de brasileiros em situação de fome, sendo 15% da população brasileira, o que é gravíssimo. Olhando pela lente LGBTQIA+, um estudo de 2021 realizado pela Vote LGBT afirma que das 7 mil pessoas questionadas, 41,5% afirmam viver com insegurança alimentar, e o número aumenta para 56% quando se analisa apenas os dados das pessoas trans. Bom, aqui no estúdio para falar com a gente tem a Ellen Freitas, que é estudante de psicologia da UFRJ e mobilizadora do projeto Mais por Nós, moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Olá, Ellen, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Daniel, um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagina, prazer é todo nosso. Ellen, a gente tem algumas dúvidas para você sobre o projeto Mais por Nós. Como é que ele funciona exatamente? Então, o projeto começou com a pandemia, né? Em 2020, ali, bem no comecinho, em março, a gente viu a grande necessidade das pessoas por alimento. E com o desemprego que estava explodindo na época, a gente pensou, não, precisamos fazer alguma coisa. E aí começou a iniciativa de ir em casa pedir alimentos para que a gente pudesse montar cestas básicas e distribuir às pessoas mais próximas que a gente sabia que estava passando necessidade. E assim começou, assim, um grupo de amigos se reuniu e a gente ia batendo, olha, você tem um arroz, você tem um feijão, para a gente poder fazer essa cesta e passar à frente. Só que o projeto foi tomando grandes proporções e a gente conseguiu 25 cestas básicas, depois 50, 75. Hoje nós atendemos 120 famílias. Agora no Natal a gente tem assim, um número, né, de 150 famílias para a gente doar essas cestas, produtos de limpeza também. E fora isso, a gente também faz ações de Dia das Crianças, de Páscoa, né, para que a comunidade, a gente atua na comunidade Sem Terra, em Belford Roxo. Olha que legal. É uma comunidade assim, muito nova também, o que é curioso, assim. Belford Roxo é uma cidade muito nova, né? Antes era Nova Iguaçu. Belford Roxo foi emancipado ali em 1990, por aí. E então, essas pessoas que ficaram perdidas aí nessa quebra, nessa ruptura de cidade, começaram a se deslocar para os morros. Uhum. E aí, um grupo de pessoas acabou encontrando esse lugar, o Sem Terra, que realmente é um lugar assim que não tinha casa, não tinha nada. E para esse lugar para que pudessem morar, né? Então, assim, até hoje é um lugar muito invisibilizado, um local muito, assim, difícil mesmo e A precário. Baixada Fluminense, né, de um modo geral, ela é bem omitida, digamos assim, dos governadores, né? É bem complicado. Si. Você falou que começou com os amigos e tal no início da pandemia. Começou com quantas pessoas, mais ou menos? Umas 6 pessoas. 6 pessoas. E hoje, quantas pessoas estão no projeto? Tem uma noção, Olha, assim? Mais ou menos uns 25, assim, que ajudam voluntários, né? Nossa, então cresceu muito, né? Porque tem 2 anos, na verdade, né? De 2 anos pra cá. Vocês estão atendendo 150 famílias. Que bacana, que projeto legal, Ellen. O professor Pedro Costa, da Universidade de Brasília, disse que falar de saúde mental é falar da necessidade de ter comida na barriga. Como é que você vê essa questão da fome afetar a saúde mental das pessoas? Você acha que tem alguma forma assim, eficaz de fazer com que melhore essa questão de saúde mental? Uhum. Então, assim, primeiro é importante falar
que saúde mental vai muito além da terapia em si, ou dos aspectos assim, que realmente sejam diretamente, especificamente psíquicos. Falar de saúde mental envolve bem-estar. E bem-estar envolve determinantes sociais. O que são esses determinantes sociais? Moradia, lazer, cultura, tudo isso atravessa a saúde mental e diretamente envolve, né? Então, assim, é complicado falar de saúde mental, equilíbrio pleno, quando a gente pensa que uma pessoa não tem local para morar, não tem local para dormir, não tem comida na mesa, assim. Difícil pensar, né? Então, eu acredito que pensar esse atravessamento da saúde mental e da fome é também pensar políticas públicas que Com envolvam certeza. diretamente essas questões, né? É pensar assistência, é pensar emprego, é pensar renda, né? Para que Segurança também, né? segurança, com certeza, né? Tudo, transporte, tudo isso com certeza envolve e atravessa a saúde mental. Belford Roxo, né, onde você vive, todo ano sofre com enchentes, né? Esse ano não foi diferente, né? As enchentes do início do ano que arrasaram com o Rio de Janeiro inteiro, né? Uhum. Belford Roxo foi bastante afetada. É, Aconteceu muitas reclamações, né, de descaso por parte do governo. E também teve denúncias de que os dados divulgados não eram exatamente os dados reais, né, da situação. Você concorda com essas reclamações? Como é que você, como moradora do local, você viu esse evento? Uhum. É, assim, o Mais Por Nós, ele atuou, assim, bem de frente, né, nessas enchentes que houveram lá em Belford Roxo. E, assim, o que eu percebi é que são muitos casos subnotificados. Alguns focos chamam mais atenção, e aí os olhos se voltam para lá, e outros casos, outras questões, assim, que as pessoas passam a necessidade também, foram acometidas pelas enchentes, acabam sendo esquecidas e nem anotadas, entradas em pautas. Então, muitos dados realmente foram assim invisibilizados, o que dificulta a assistência, o que dificulta realmente o direcionamento de verba e de ação para poder sanar essas questões, né? Você, particularmente, foi atingida pela enchente? Algum familiar seu, algum amigo seu, de repente até alguma pessoa que vocês atendiam no projeto, ou então pessoas que de repente estavam ajudando o projeto, alguém próximo do seu círculo foi atingido pelas Sim, enchentes? eu tive amigos assim que foram realmente acometidos, tiveram que sair de casa assim de barco, porque ficou uma situação bem complicada e até hoje ainda estão tentando retomar, assim. Você enxerga alguma mudança? Você é uma pessoa positiva? Você é uma pessoa que espera que isso aconteça de maneira diferente, por exemplo, no ano que vem? Porque a gente sabe que todo verão é época de chuva. Todo verão, ali, janeiro, fevereiro, março, sempre vão chegar essas chuvas mais fortes, finalzinho do verão. Você acha que ano que vem vai ser diferente? Você acha que teremos um futuro diferente? Ou você é mais realista? Ou Uhum. às vezes até um pouco mais pessimista mesmo? Como é que você vê isso? Então, me considero positiva e também realista, assim. De novo, falando sobre políticas públicas, eu acho que é impossível falar sobre sociedade sem falar política pública. Então, assim, precisa agora haver projetos de saneamento básico, esgoto, tudo isso para que essa questão seja sanada, né? Porque não adianta a gente pensar na melhora e não ver ações para que isso aconteça efetivamente. Então, eu sou positiva, mas aí eu fico pensando também, cadê as obras? O que está sendo feito? Não adianta, por exemplo, eu moro num lugar que posso sofrer com enchente, ok. Vou fazer um muro enorme na minha casa, vou fazer. Mas não é sobre mim. Não é só eu, sabe? É a sociedade inteira. É um bairro, é uma cidade. Então, para isso, acredito que políticas públicas sejam a saída. A gente não vive isolado, né? A gente vive em sociedade e comunidade. Não adianta nada uma pessoa tá bem e tem três do lado mal, né? Algum desequilíbrio teremos ali em nível social. Com certeza. Ué. Bom, esse é o O das Galáxias. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e voltamos já já.